Sejam bem-vindos a mais um podcast da Tríade Corpo. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, né, Rafa? Com certeza. Seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, contando histórias de pessoas normais, como você, dentro do processo de emagrecimento, que está buscando esse processo. E hoje a gente está aqui com a Raidane. Raidane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E o seu relato aqui vai ser muito importante pra gente. O tema central desse podcast, Rafa, é conscientização. E você, Rai, é uma das pessoas que eu conheço, que fazem parte aí do meu dia a dia, né? Que mais tem consciência, né? Sobre processo, sobre um monte de coisa que é fundamental dentro do processo de emagrecimento. Então nós vamos conduzir esse podcast hoje em cima desse grande tema que é conscientização. E você tem uma história assim de superação. Quando eu ouço a sua história, quando eu vejo a sua história, na verdade, porque eu acompanho muito de perto, e as pessoas falam que não conseguem treinar, eu conto a sua história. Eu falei, peraí, senta aqui. Deixa eu contar uma coisinha. Deixa eu contar uma coisinha, cara. A pessoa faz isso, faz aquilo, tem filho, não sei o que, trabalha e consegue fazer exercício físico. Então, assim, não é desculpa, né? Quando as pessoas colocam isso. Rai, você vem de uma base muito importante de exercício físico. Então eu queria que você primeiro se apresente e depois você conta aí pra gente essa sua base, o quanto isso foi importante pra você manter isso, né, no seu dia a dia, na sua vida, como estilo de vida. Boa tarde, pessoal. Como a Mayara disse, meu nome é Raidane. E eu vou tentar resumir, né, essa história desde o início, como que começou, né? Então, a atividade física, ela sempre esteve presente no âmbito familiar, através da vida do meu pai. Então, meu pai, ele jogava futebol, ele participava de campeonato, ele corria, pedalava, caminhava, praticava musculação. Então, desde criança, eu via ele praticando, né, essas atividades e eu pude participar de algumas delas. Então, ele ia jogar futebol, eu assistia. Às vezes ele ia correr e falava, filha, vamos pedalar? E eu criança, achava aquilo uma aventura. Falava, nossa, que legal, que máximo. Achava super interessante. Então, aquilo, mesmo sem entender a importância da atividade física, aquilo eu acho que foi... foi inserindo na minha vida de uma forma muito leve e natural. Veio pelo lúdico, né? Veio, entendeu? Antes de saber da importância, né, como eu disse. E aí, a partir do momento que eu fui criando aquela independência, né, de escolha, fui começando a trabalhar, fui ficando mais velha, eu fui inserindo a atividade física na minha rotina, né? Tentando conciliar com a minha agenda. Porque desde muito nova eu sempre trabalhei, né? Desde os 13 anos. Eu trabalho, eu sempre tive uma rotina muito intensa. Então, eu trabalhava, estudava, depois eu comecei a fazer pós-graduação, né? Aí depois, de 24 para 25 anos, eu assumi... comecei a gerenciar um departamento na empresa ao qual eu trabalho. Então, assim, sempre foi uma carga muito pesada e mesmo assim eu inseri a atividade física na minha vida de uma forma muito, assim, tranquila, sem ser aquele peso. Uhum. E aí a gente vê a importância, né, Rafa, da base, né? Base. Muito importante essa base familiar, né? Então isso acabou refletindo, porque existe uma diferença entre faz o que eu falo e faz o que eu faço, né? No caso, o seu pai, certamente ele falava, né? Vinha pela conscientização, mas ele também mostrava. Então, assim, que vai criando algumas memórias afetivas, né? Dentro da família, dentro do seu âmbito familiar, né? E eu sempre vi meu pai muito competitivo e eu achava aquilo legal. Então, assim, o esporte, né, ele proporciona isso, né, essa competitividade. Sim. Então, eu achava super interessante. E foi entrando de uma forma muito natural e leve. Então, como eu disse, mesmo tendo essa rotina toda intensa, pesada, pra mim, nossa, faz parte da minha vida, né? Então, eu já fui graduada em kickbox, pratiquei crossfit, funcional. Coitado do marido que a gente dela. Conhece também, né? Até chegar na musculação, que foi com a Mayara, que tem alguns anos atrás. Aí eu comecei a praticar musculação, fiquei só na musculação. Entendi a importância, né, da musculação, que até então eu não praticava outros, e aí também eu fui vendo a necessidade de implementar com a parte da alimentação, né, então eu comecei a passar com um nutricionista, fui entendendo a importância de conciliar uma alimentação saudável com a prática de exercícios.
E foi tranquilo, assim. Comecei também a fazer as minhas marmitinhas, né? Tem que contar essa parte também. As minhas marmitinhas, eu que sempre fiz, entendeu? Então, eu recebia lá a dieta, fazia minhas marmitas da semana inteira, almoço, janta, já deixava o meu lanchinho preparado. Eu tentava deixar tudo de uma forma leve, para não ser um peso, né? Que eu acho que a organização, a disciplina, contribui para o seu sucesso, não é só a motivação, porque um dia você acorda motivado, outro dia não. Então tem que ser a constância, a disciplina, a organização, isso contribui para o resultado final. Então, assim, eu nunca tive aquele corpo trincado, sarado, mas eu tinha um corpo ok, eu estava feliz, né, um percentual de gordura ok, saudável, me olhava para o espelho, me sentia bem, e tava levando assim, né, essa vida. O Raiei, é legal que você me procurou, a gente começou a fazer um trabalho, né, mais individualizado dentro da musculação, foi aí que você se inseriu na musculação, e você vinha numa pegada, assim, muito, muito boa, né, das suas metas, a gente fazia um trabalho muito conjunto com o nutricionista, estava muito legal. Aí a gente teve um episódio pandêmico aí, que acabou atrasando algumas coisas, né? Mas também trouxe outros benefícios para você. Então a gente entrou na pandemia e aí pouco tempo depois você descobriu que estava grávida, né? Na verdade eu descobri a minha gestação. A minha gestação ela não foi planejada, né? Então, assim, planejada não significa não desejada, mas ela não foi de fato planejada. Então, eu levei um susto e eu descobri logo no início da pandemia e no primeiro lockdown. Então, imagine só, tava tudo muito novo para mim. E foi aí, né, que eu me fechei, porque por orientação médica eu tive que ficar em casa, trabalhei home office. Era tudo novo, tudo novo, tudo muito incerto ainda. Ninguém sabia o que podia acontecer, ainda mais em gestantes, cada hora era uma notícia, cada hora era uma coisa, então eu fiquei com muito medo. Então o medo, ele entrou ali e eu falei, meu Deus, eu tô grávida na pandemia, não sei o que fazer, não pude praticar atividade física, porque fecharam também as academias. Sim. Não praticava em casa, então ficou aquele mundo, e com isso, o que veio? O ganho de peso. O ganho de peso, né? Porque o que eu comecei a fazer? Eu comecei, como que eu falo? A comer as minhas emoções. Então, eu tinha fome de quê? Eu tinha fome de sentimento, de saudade, de medo. Então, eu comecei a entrar nisso. E aí, eu fui ganhando peso e eu não tive uma gestação saudável, né? E eu cheguei, gente, sério, eu cheguei nos 100 quilos. Eu ganhei mais de 30 quilos na gestação. Então, assim, eu fiquei assustada. Eu adquiri a diabetes gestacional, né? Que para quem não sabe, a diabetes gestacional, você fica com ela só durante o período da gestação, se você cuidar, né? Então, eu fiz dieta durante a gestação, então eu cuidei, só adquiri ela ali nesse período. Durante a gestação, acabei tendo pressão alta, com sobrepeso, né? Então, não foi uma gravidez assim saudável, tive que me cuidar e ganhei aí mais de 30 quilos. Então você também não conseguiu treinar nada? Nada. E porque foi nesse meio eu acabei entrando, sabe? Eu falei, nossa, eu tô grávida, tá em pandemia. E aí você vai. Assim, você vai ganhando 1-2 quilos em cada consulta, a médica vai chamando a sua atenção, e aí você. É como se perdesse o controle. Eu acho que eu senti isso comigo. Eu perdi o controle, a hora que eu fui ver, eu já tava com mais de 30 quilos. Cheguei nos 100 quilos, gente. E pra você, eu imagino que foi um boom, assim, porque você foi, como você contou, você tem o exercício e a alimentação saudável embutida na sua vida desde muito cedo. E aí você se deparar numa situação onde você tava 30 quilos mais do que o seu peso habitual, imagino que foi um baque muito grande pra você, foi né? assim, foi um susto. A hora que eu olhei pro espelho, assim, logo depois que eu tive a minha filha, eu olhei pro espelho, eu não me conhecia mais. E eu comecei a ter saudade daquela Raidane lá do início, sabe? Que se dedicava, que se alimentava, que tinha energia, disposição. E eu comecei a olhar para aquela bebezinha, eu falei, gente, eu não tenho mais nada disso hoje. Eu não tenho energia, eu não tenho disposição. O que eu vou fazer? Sim. Eu olhava para aquilo e aí eu comecei a falar, sabe, comigo mesma. Eu falei, gente, eu preciso virar a chave. Entendeu? Eu sei o que eu já fui e o que eu posso me tornar. Então eu falava assim, eu tenho certeza que a minha filha, ela vai querer uma mãe feliz, uma mãe saudável, uma mãe bonita, uma mãe que se cuida.
Então, assim, eu comecei a olhar pra ela e falar, não, é isso que ela quer. Eu vou fazer isso por mim e por ela também. Então, esse foi o seu ponto de motivação pra mudar, Foi, porque eu falei assim, ela precisa de uma mãe que tem energia, de uma mãe alegre, de uma mãe animada, né? De uma mãe que saia brincar com ela, correr. Gente, olha o estado que eu cheguei. Né? Eu tava com sobrepeso mesmo. Mal, eu subi uma escada, já tava... E pra você ver que legal, né? Ela pensou na filha. Sim. E foi o exemplo de onde? Que ela começou a contar lá do pai dela. Sim, e outra, é uma coisa que ela já carrega com ela e com ela, certeza ela ia querer passar isso pra filha dela, né? E aí, o mais legal disso é que provavelmente, isso não é uma certeza, mas a filha dela venha gostando, querendo. Ela já tem. Ela já vai. Ela já sabe quem amar. Ela sabe o que amar significa. Gente, é incrível, eu tenho que falar isso. Eu coloco a roupa da academia. Ela sabe identificar a roupa que é de academia, não sei como, mas ela sabe. E ela fala, te amar, quer ir junto. Já ela sabe, quer ir junto. Né? Já associa. E às vezes ela chora tanto que eu tenho que levar ela pra academia. No caso, meu esposo vai junto pra ficar olhando ela, né? Pra não correr o risco ali de cair alguma coisa. Mas a Mayara vê que ela quer estar comigo nos exercícios, não é? Sim, e quer participar. Ela faz agachamento. Já vai criando o hábito dela, meu. Sim, já vira um ambiente similar, né? Então a importância de você não só falar, como fazer também, né? Praticar. Só lembrando que o marido também faz, né? Também, gente. Ele faz por livre e espontânea pressão. Ele é tipo meu marido no processo de emagrecimento. Legal, Rai. E aí, quando eu falo sobre conscientização e que você é uma pessoa que traz isso embutido em você, cara, realmente eu vejo a sua rotina não é fácil. Você trabalha, você tem uma posição na empresa que exige muito de você, você tem a sua filha pequena, você tem uma caralhada de coisas com você e nem por isso você deixou o exercício para trás. Você conseguiu inserir o exercício físico na sua vida, né? Então conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina hoje, conciliando todas essas coisas, né, que você faz. Eu tinha todas as desculpas para não praticar, porque o cansaço ele bate assim, forte, entendeu? Eu ainda amamento, então assim, a minha filha ainda exige, ela é um bebê, né? Então ainda exige muito da minha dedicação. E mesmo assim, eu me dedico aí pelo menos 3 vezes na semana, né? Praticar atividade física e me organizo. Eu voltei lá no início. Lembra que eu falei lá no início que eu me organizava? Que eu sei que a disciplina, a constância, eu sei que dá resultado. Então, o que eu voltei a fazer? O que eu já fiz lá no início. Então, hoje em dia, eu voltei a fazer as marmitinhas fitness, a minha filha já está se alimentando, então eu faço a dela também, da semana inteira, que normalmente é parecida com a minha, né? Alimentação saudável, não tem nada de mistério, de segredo, né? Tudo saudável, é comida de verdade, sabe? A gente trabalha sempre com isso, coloca um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, gordura, fibra, a gente vai trabalhando nessas estratégias básicas. E eu vou inserindo isso no meu dia a dia para ficar também de uma forma leve. Porque hoje eu tive que me adaptar à nova rotina, né? Porque tem mais um ser humaninho ali que faz parte da minha vida. Então eu tenho que me adaptar, entendeu? Então, como eu disse, eu teria todas as desculpas, mas eu me programo, eu me organizo. Acho que o segredo seria isso, sabe? É se organizar, é se planejar e se dedicar. É você ter na mente, que nem no meu caso, eu estava com baixa autoestima. Então eu nem queria olhar no espelho, eu cheguei nesse nível. E eu não me reconhecia mais. Eu nunca fui assim, eu falei, nossa, caramba, eu fugia, sabe? Eu lembro que quando eu te vi pós-pandemia, assustou, que você né? notou, assustei, Rai. Acho que eu nunca te disse. Entrega verdades, olha, nunca disse. Eu assustei, eu falei, disfarçou bem. O trabalho da Mayara foi fundamental. Né, ela começou eu voltei a fazer atividade física e ela trabalhou de uma forma muito inteligente para ser leve nessa nova rotina, nessa nova minha rotina, né, no caso. E aí, voltando a praticar atividade física, o que você faz? Você começa a ter mais consciência. Eu preciso me alimentar melhor, sabe? É como se fosse uma cascata, assim. Eu tô treinando, eu vou me alimentando melhor, eu sei que eu vou emagrecer, eu vou melhorar, vou voltar a ser o que eu era, ou até melhor, sabe? Porque se você olhar a longo prazo, bate um desespero. A longo prazo, eu falo assim, gente, 30 quilos, eu acho que eu nunca vou mais perder isso daí, porque olha a minha rotina, né? O que eu tenho para fazer, enfim, bate aquele desespero. Então, eu tento dar o meu melhor sempre
hoje. Então, eu acordo e falo, hoje eu vou me alimentar bem, eu vou praticar atividade física, vou cuidar disso, daquilo, da minha rotina inteira. Então, eu tento trabalhar dessa forma para ser leve, entendeu? Porque eu acho que nada que é muito pesado, assim, ou forçado, não dá prazer. E não sustenta, né? E não sustenta. Então, como eu tenho um trabalho, já perdi mais de 20 quilos. Tem ainda alguns bons quilos, mas sigo trabalhando para isso, né? Porque também tem toda essa parte hormonal, como eu adquiri muito, eu nunca tive esse peso na vida. Então, hoje eu tenho que passar com médicos, tenho que fazer vários exames, tem toda essa parte hormonal que é bom, né? Ter um acompanhamento, no caso. Então tem aí mais uns bons quilinhos, mas eu já tô mais animada, sabe? Eu já sei que já possível. Resgatou, né? Eu já resgatei aquela força, autoestima, aquela vontade. Raí, quanto tempo demorou isso? Passou a pandemia, neném, você viu, não estava conseguindo mais se ver no espelho. De lá até hoje, que você já falou que já conseguiu aderir isso novamente, que você já está no caminho. Quanto tempo isso durou? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Que legal, porque a galera acha que às vezes, tipo, putz, só é 1 ano, não, é 1 ano porque, imagina só, eu ganhei 30 quilos, né? Então, nesse paladar, vamos dizer assim, de 30 quilos, eu comecei a consumir. Eu consumia também comidas de verdade, igual eu já consumia, mas eu também consumia muito os excessos, entendeu? Então, assim, até você desvincular isso, o vício, né? Meu paladar já estava viciado em alguns certos tipos de alimentos, então foi um pouquinho complicado. Mas eu sigo aí na luta e tentando levar dessa forma. Mas o ponto-chave aí da Rai, desse processo todo, é a conscientização, né, Rafa? É muito importante, porque você tem isso já embutido em você, né? Desde pequena, e volta a ressaltar a importância disso lá atrás, né? Então, a conscientização do processo foi fundamental para que você revertesse essa situação que você estava. Um ponto importante, eu nunca malhei pela estética até então, né? Eu sempre... isso sempre tinha na minha mente assim, é saudável, entendeu? A estética é uma consequência. Então, era uma coisa legal, olha, eu pratico atividade física, eu fico mais feliz, eu fico mais disposta e também fico com um físico legal. Sim, o físico é o bônus, né? É o bônus, entendeu? Então, eu não tentava ir só pela estética, não foi diferente dessa vez. Eu sabia que eu estava com uma nova estética, eu estava com sobrepeso, não estava com a baixa autoestima, como eu disse, mas eu falei, eu sei que vai vir o resultado. Então deixa eu voltar. Você sabe o caminho, né? Entendeu? Então, assim, é conscientizar mesmo. É falar, eu posso, eu consigo, não dar desculpa, entendeu? Administrar o seu tempo, a sua rotina, se dedicar e fazer coisas que estão ao seu alcance também, né? Eu não faço, as minhas marmitas não são nada gourmetizadas, são coisas básicas, simples, fáceis, práticas. Eu tento inserir isso, porque senão, se você dificultar muito... você não consegue, né? Sim. E a importância da organização, né, Rai? Tudo que você organiza, você consegue seguir. Que eu acho que é a chave do processo para você conseguir atingir os seus objetivos, né? E as suas metas. Poxa, muito legal esse relato da Rai, né, Rafa? Sim, que assim, a gente já escutou aqui, já passou várias pessoas aqui, cada uma com a sua história, com a sua particularidade. Mas assim, queria chamar a atenção para um ponto. Todo mundo que conseguiu o processo e está dentro do processo hoje, se dedicando, tem a disciplina envolvida. Sim, com certeza. Cada um com os seus objetivos. Você teve o seu, os outros convidados que passaram aqui, cada um tinha o seu objetivo. Uns estéticos, outros não, outros por causa da anime e tal. Depois, dedicação. Essa é a palavra-chave. Todo mundo que passou aqui, que teve esse processo e que está dentro desse processo, que está conseguindo sustentar isso, tem a dedicação envolvida. Então, assim, tá aí uma e a gente vê que não precisa de maluquices, não, né, Rai? Não. Por exemplo, você passa fome? Você passa vontade? Não. Então, olha aí que legal. Hoje eu posso dizer que eu consegui encontrar o equilíbrio. Eu já fui aquela, da dieta X, Y, mas hoje eu encontrei o equilíbrio, sabe? Então eu não passo fome, eu como saudável, não passo vontade, mas eu tenho a consciência, né, daquilo. Se eu comer muito isso, já demora um pouco mais para eu alcançar o objetivo, que é a perda do peso. Então eu vou trabalhando, eu vou tentando colocar em balança para não ficar assim, também eu não demorar muito, né, para chegar onde eu quero. Sim. E a gente costuma falar muito sobre vida real, né, Rafa? A vida, por exemplo, hoje você tem uma rotina diferente, né? A prioridade... acho que eu não sou mãe ainda, mas acho que quando é mãe você acaba ficando no segundo plano, né? Sim. O primeiro plano lá é a sua filha, então a prioridade é ela.
E o legal é que, poxa, se você não conseguiu treinar hoje porque precisa fazer alguma coisa com ela, amanhã você vai treinar. E isso tá tão embutido na sua vida que, tipo, tudo bem, as manobras que a gente precisa fazer pra dar conta do que tem que ser feito no dia a dia versus o que precisa ser feito mesmo. Então, tá tudo bem. Se você não conseguir seguir o plano hoje, falhou no treino de hoje, amanhã você vai fazer. Disciplina. E assim por diante. É a disciplina, né? Então, isso é vida real, né? Não é porque, pô, como você falou, você tem vários motivos pra não seguir. Pô, Isabela tá doente hoje, putz, beleza, mas amanhã eu vou dar um jeito de ir. Se não der amanhã, dá depois de amanhã. E aí você vai se manobrando pra conseguir não seguir. desistir. É exatamente o que o Rafael falou. É disciplina. Determinação. Sabe? A determinação. É saber onde você quer chegar. E não foi fácil, né? Não é fácil, gente. Porque às não vezes é as pessoas fácil. acham, não é fácil. Realmente não é fácil. A gente não pode vender algo que segue não, porque vai ser tranquilo, o processo é lindo, escuta a história maravilhoso. A minha dela. rotina é muito puxada. Às vezes dá 8 horas da noite minha filha dormir, eu quero dormir junto. Mas aí eu penso, se eu não fizer a marmita da semana, ou se eu não me organizar no meu dia, no próximo dia, eu sei que eu vou acordar, vai acumular, eu sei que eu vou acordar estressada, sem saber o que comer, como me alimentar, enfim. Frustrada de não ter frustrada. feito, você pensou. Acho que o sentimento da frustração acaba sendo pior do que você fala assim, não, deixa eu parar e me organizar que eu sei que o resultado é melhor. A gente também comenta muito sobre a autossabotagem, né? Sim. Que é o que você realmente não faz. Você teria motivos pra isso e você segue e faz o que tem que ser feito mesmo, né? Então isso é muito bacana mesmo. Pra você aí que tá com alguma desculpinha. Ouve essa história aqui. Dá uma escutada nessa história da Raia aqui. É isso. Acho que sua história realmente vai gerar empatia com muita gente, né? certeza. Tudo que você faz. E eu tenho certeza que o sentimento de valer a pena, né? No fim do dia é muito compensatório, porque sua filha é pequena, né? Acho que toda mãe quer ver a filha crescer, quer ter disposição e quer viver pra isso, né? Então, você sabe que se você cuidar da base, que é a sua saúde, você vai ter condição, né? De ver ela, muito do processo dela. Então, você traz isso em você. E você quer passar isso pra ela. Aquilo que você aprendeu com seu pai, você vai passar pra frente. Então, isso é muito legal. O seu relato é o que eu disse no começo. Todas as pessoas que falam que não conseguem, eu sempre trago a reflexão da sua história, a sua e do seu marido, porque realmente vocês são guerreiros e vocês se organizam, um ajuda o outro. Essa parceria de vocês eu vejo que é muito importante pra seguir, pra fazer o que precisa ser feito. Então, E assim, só lembrando, às vezes o pessoal fala, nossa, mas você tem uma rede de apoio grande. Não, eu não tenho. Eu tenho apenas a minha sogra hoje que me ajuda e só, entendeu? Então o dia a dia ali é eu e meu esposo, entendeu? E minha filha, a gente vai se organizando e vai fazendo isso, aquilo. E sabe, a gente se organiza para atingir o objetivo. Então, assim, eu não tenho aquela rede de apoio que fala, uau, você tem tudo ali na mão. Não é. É um trabalho árduo, sabe? É dedicação mesmo. É isso aí, Rafa. Ô, Rai, então assim, pra gente fechar, eu queria que você deixasse um recado pra quem tá ouvindo a gente, porque a gente sempre faz isso, tá? Um recado, assim, pra incentivar a galera, uma mensagem que você poderia fechar o podcast e incentivar alguém aí. Eu poderia falar muitas coisas, né? Mas eu acho que eu vou deixar aqui um provérbio que ele abre vários nichos, assim, para as pessoas analisarem isso na sua vida. Que fala assim, aonde está o tesouro, ali está o seu coração. Então, assim, aonde você dedica tempo, ali vão estar os seus resultados. Então, assim, analisa como está sendo a sua vida, né? Talvez você está me assistindo aí, a mãe, talvez tenha se identificado, né, com a minha história. Então, se dedica, porque você vai ter o seu tesouro, os seus resultados. E é isso, é constância, disciplina, determinação e muito trabalho. Mas o resultado, ele vem. Para algumas pessoas vem rápido, para outras demora, mas o importante é você olhar lá no final, onde você quer chegar. Muito bem. Rai, agradecemos mais uma vez a sua participação. Foi muito importante você vir aqui contar essa história pra gente, tá? E vamos continuar aí, né? A gente tem muito trabalho pela frente ainda, né? Muito. Tem treino hoje, daqui a pouquinho. Então, muito obrigado também. Eu tenho certeza que você tocou alguém, que você mexeu com alguém, com a mãe, que seja que se identificou com a sua história, ou com alguma pessoa, com homem, com mulher, que se identificou. Putz, eu tenho tempo. Se ela tem tempo, eu tenho tempo também para treinar. Então, assim, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Obrigadão. Show de bola. Valeu! Galerinha, siga a gente lá no Instagram, Tríade Corpo Oficial. Tem ótimos conteúdos lá. E fique ligado nos nossos próximos podcasts. Valeu!